Fala galera do segundo ano, sejam todos muito bem-vindos. E nessa aula de hoje nós vamos falar sobre o golpe de 64, né, como ocorreu esse processo do golpe de 64 na história 1, capítulo 21, na história 2 nós vamos falar sobre a Guerra Fria, sobre o período de paz, né, que houve durante a Guerra Fria, beleza? Então, desde já, eu peço a vocês que dêem um like, né, e também não esqueçam aí de deixar um comentário sobre o vídeo, beleza? Então, sobre 1964 no Brasil, né, o golpe militar, é importante que saibamos o que aconteceu anteriormente. Né? Tudo começou lá em 1961, quando Jânio Quadros, que tinha um governo muito conturbado, né, ele renuncia antes de completar o seu primeiro ano de mandato. E o vice dele, que era João Goulart, que tinha aí uma trajetória política mais experiente, onde ele foi ministro do Trabalho de Getúlio Vargas e também foi vice do Juscelino Kubitschek e agora vice do Jânio Quadros, ele deveria assumir o cargo, sendo que ele estava em viagem diplomática à China. E vivemos aí nesse momento um contexto, né, de Guerra Fria. E João Goulart, ele era considerado de esquerda, socialista, tá? E quando ele estava na China, já os militares, eles já tinham em mente, visualizado aí, né, e queriam impossibilitar, na verdade, ele de assumir, Jango de assumir, tá? Só que seu cunhado, Leonel Brizola, que naquela época era governador aí do Rio Grande do Sul, ele começa um movimento conhecido como, em algumas manifestações, para que o Jango ele possa assumir o cargo. O Congresso, por sua vez, nesse impasse entre os militares e esse movimento da liberdade, o Congresso ele resolve fazer um meio termo, né, mudar o sistema político para um parlamentarismo, onde Jango assumiria como presidente, mas o poder ficaria na mão do Congresso e do primeiro-ministro. Tá? Então os militares aceitaram, tá? Aceitaram de boa, então tranquilo, só que esse governo ele durou de 1961 a 1963, onde nós vemos que em 63 isso não resolveu os problemas que estavam acontecendo no Brasil, os problemas sociais e econômicos do Brasil. E em 1963 foi feito um plebiscito, onde o presidencialismo ele foi novamente restabelecido. E Jango ele recebeu, ele assumiu a presidência do Brasil com plenos poderes. E logo de início, uma das primeiras ações de Jango foi as reformas de base. O objetivo dele de campanha, e ele resolveu começar a propagar essas ideias, implantar essas ideias da reforma de base, que era a reforma agrária, né, a reforma tributária, a reforma urbana e também a reforma educacional. Essas reformas mostravam aí, né, na verdade, para aquele contexto que eles estavam vivendo, mostrava claramente que Jango ele queria realmente implantar algumas características, né, do comunismo ou do socialismo, que eram ideias que ele se aproximava muito. E aí, em 13 de março, né, de 1964, lá no comício na Central do Brasil, Jango ele discursa para a população dizendo que as reformas de base elas eram uma necessidade, deveria se fazer imediatamente as reformas de base. Esse movimento, né, esse discurso de Jango atrai muitas pessoas que são contrárias a isso. E aí a ala mais conservadora brasileira, né, de muitos brasileiros, lá deram como resposta, em 19 de março, né, daquele mesmo ano, eles resolveram fazer a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, um movimento
feito por pessoas ligadas à Igreja Católica, aos grupos mais conservadores, né? Eles se voltaram contra Jango, se manifestando contra esses movimentos que era esse movimento que Jango estava fazendo. Tanto o apoio popular, quanto também as pressões dos Estados Unidos ao governo de Jango, fez com que os militares ganhassem força e legitimidade no seu ato que foi feito lá no dia 31 de março, quando eles saíram de Juiz de Fora, com o objetivo de tomar o poder. E no dia 1º de abril, eles assumiram o poder do Brasil, tirando Jango, liderado esse movimento liderado pelo Olímpio Mourão, né, com tropas de lá de Belo Horizonte. Eles retiraram Jango do poder. Lembrando que Jango, ele depois teve que se exilar no Uruguai, e na verdade o Brasil não teve, nesse momento não houve, foi tão rápido a ação dos militares, e também não houve nenhuma resistência, tanto dos políticos, né, como por exemplo vários políticos que estavam ali, que apoiaram, né, houve alguns governadores e alguns políticos que apoiaram esse movimento dos militares, né, tanto quanto a sociedade civil e boa parte também dos jornais, né, de alguns grupos que existiam ali naquele contexto, e não houve resistência desse controle dos militares. E após isso, foi instalado lá no dia 2 de abril, foi instalado o governo militar, e a instauração também do AI-1, que foi o ato institucional número 1, que instituía o fim da eleição direta para presidente, né, colocando a eleição indireta para presidente, e também tirando dos parlamentares a imunidade parlamentar, para que esses parlamentares ou aqueles parlamentares ligados aos movimentos comunistas fossem presos e também perseguidos, né, e presos. Beleza? Então, capítulo 21. Agora vamos para o capítulo 21 da história. Então, falando aí sobre a coexistência pacífica, né, da Guerra Fria, onde nós temos aí que durou de 1953 a 59, né, que é esse período onde nós temos uma aproximação entre os países, né, essa grande tensão que era da Guerra Fria, onde os Estados Unidos representava o capitalismo e a União Soviética representava o socialismo. Então nós temos aí uma coexistência pacífica. Por quê? Porque por alguns fatores, né? Por exemplo, em 53 nós temos o fim da Guerra da Coreia, onde o Norte representava a União Soviética e o Sul representava os Estados Unidos. Também, somando-se a isso, a morte de Stalin, que era um líder muito radical e centralizador. E aí entra no lugar dele Nikita Khrushchev, que era um cara muito mais moderado, né? E teoricamente, né, porque quando nós formos ver lá a ação dele contra a Ucrânia, a Hungria e e também junto com os cubanos, né, nós não vamos ver uma ação tão moderada assim. Mas o que aconteceu? Com a ação, Nikita Khrushchev ele assume com um modelo mais moderado. E aí eles começam com o fim aí do stalinismo, né, a desestalinização da União Soviética e também o macartismo, né, o fim do macartismo nos Estados Unidos. Nós temos uma aproximação desses dois países, beleza? Então, tentando aí ter uma conversa entre eles com alguns acordos até nucleares que são assinados, né, durante esse período, tá bom? Só que com essa aproximação, né, nós temos algumas reações, como por exemplo, a China, que teve sua revolução em 1949, a sua revolução comunista, ela rompe relações com a União Soviética e começa a implantação de um chamado comunismo chinês, tá?
como também a Hungria, que aprofunda suas reformas. Tem um movimento popular liderado por Henry Nagy, né? Henry Nagy, e ele tenta democratizar a Hungria. E o que acontece? A União Soviética ela reage invadindo a Hungria, né? E mantendo ali o seu poder sobre aquele território. Em contrapartida, nós temos aqui esse movimento de Henry Nagy, né? Que ele é contido pela União Soviética por Nikita Khrushchev, que dizia ser um cara mais moderado. Ele não permite esse avanço da Hungria. E o que acontece? Também nós temos as tensões que estavam existindo lá no mundo árabe, tá? Entre Israel e o mundo árabe, né? O Oriente Médio. Tensões essas que têm características um pouco diferentes, tá? Como, por exemplo, lá não tem diretamente a mão da União Soviética e dos Estados Unidos, tá? Como, por exemplo, lá como diz na nossa apostila, lá a Guerra do Suez, que em 1952, através de um golpe militar no Egito, eles retiram o rei, né, e assumem em seu lugar Gamal Abdel Nasser, que era um militar, e se tornou muito popular naquela época, se tornou muito popular entre o mundo árabe, tá? Ele se dizia ser um representante dos árabes, trazendo aquela ideia de um grande bloco, de um grande país árabe, tá? Um movimento, ele tinha como característica um movimento nacionalista, tá? Nessa de tentar modernizar o Egito. Ele começou uma série de obras. Ele buscou investimentos e parcerias com alguns países, como por exemplo Estados Unidos e Reino Unido, mas devido às suas políticas de aproximação também com a União Soviética, os americanos e os ingleses retiraram seu apoio. Isso fez com que ele não ficasse satisfeito, porque eles tinham feito uma promessa de estar ali auxiliando. E aí o que ele fez? Ele queria construir lá a barragem de Assuan, né? A barragem de Assuan, e ele, visto que não recebeu apoio dos americanos nem do Reino Unido, ele resolveu nacionalizar o Canal do Suez. Lembrando que o Canal do Suez ele foi construído há muito tempo atrás, né? há muitos anos, com capital inglês e francês, né? E ele fechou o Canal do Suez, prejudicando as empresas inglesas e francesas, e também fechou o Estreito de Tirã, no Golfo de Aqaba, fechando também a passagem de Israel para o Mar Vermelho. Isso fez com que em 1956 os judeus invadiram a Península do Sinai, e 2 dias depois os franceses e ingleses invadiram o Egito. É importante nós dizermos que esse movimento não teve tanta proximidade com o movimento entre Estados Unidos e União Soviética. Por quê? Porque essa invasão francesa e inglesa ali era para garantir a manutenção do sistema colonial antigo, que já tinha sido superado. Eles estavam tentando manter esse sistema, tá? Segundo a ONU, pediu a saída desses países, e houve ali uma instalação de uma missão de paz ali no Egito, onde ficaria combinado que a missão de paz ficaria ali durante 10 anos, e o Brasil também participou dessa missão de paz, tá? Com alguns soldados que ficaram ali também para garantir a nacionalização do Canal do Suez, e também garantir a soberania egípcia em seu próprio território. Beleza? Então, chegamos ao final de mais uma aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários, tá bom? E
Fico por aqui, até a próxima aula. Valeu? Tchau!